Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dá-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com essa oração do 19º domingo do tempo comum, a oração da coleta, que nós iniciamos então a reflexão de hoje. O salmo que a liturgia de hoje nos traz é o Salmo 32, e ele vai nos convidar a nos alegrar e a nos felicitar, porque nós fomos escolhidos por Deus como parte da sua herança. Então, como que nós podemos entender isto, né? No tempo de Jesus existiam várias classes de pessoas, e dentro dessas classes existiam as categorias. Eram os homens livres, né? Dos homens livres faziam parte os grandes proprietários, pequenos proprietários, o rei, os sacerdotes, os políticos da época, eram os homens livres. E existiam os homens escravos. E entre os livres e os escravos existia uma categoria intermediária, que era a categoria dos devedores. Quando uma pessoa tinha uma dívida, um amigo podia ir lá e resgatar a dívida daquela pessoa. Então aquela pessoa agora ficava devendo àquele que pagou a sua dívida. E ela então tinha que trabalhar para ele até que a dívida fosse paga. Então ela não era escrava, mas também não era livre. E a nossa teologia cristã, ela usou dessas categorias para falar da nossa condição de pecado. O pecador é aquele que está devendo algo a Deus, e nosso Senhor Jesus Cristo, quando morreu na cruz e derramou o seu sangue por nós, ele nos resgatou, ele nos comprou. Então agora nós somos convidados a viver desta alegria, desta pertença a Jesus. Ele nos deu a sua vida, ele derramou o seu sangue por nós, ele se fez sacrifício por nós e por amor. Então nós somos convidados a nos alegrarmos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Esse povo somos nós. Sem merecimento algum, Deus ele nos escolheu. E como escolhidos de Deus, nós somos desafiados então a responder somente de uma maneira, com a fé. Somente com a fé. E aí a primeira leitura e a segunda leitura é que vão nos ajudar nesta reflexão. A primeira leitura, tirada do livro da sabedoria, ela vai dizer como que os nossos antepassados acreditaram na promessa de Deus de que haveria uma noite da libertação. E eles acreditaram em silêncio. No dia a dia eles continuaram trabalhando como escravos, sofrendo as humilhações lá do Egito, comendo as cebolas, mas de noite o que dava força a eles, o que fazia com que aqueles maltratos do dia a dia não os ferissem, era a certeza de que um dia Deus viria para libertar o povo, e viria de noite. Então era preciso estar atento. Então, é essa primeira leitura tão bonita do livro da sabedoria, trazendo esta luz para os nossos dias. A noite da libertação fora predita a nossos pais para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Então, que bonito. E aí, a segunda leitura, tirada da carta de Hebreus, capítulo 11, capítulo 11, ela vai falar para nós de toda a caminhada da fé. Toda a caminhada da fé. E vai dizer que Abraão, a Sara, o Isaac, o Jacó foram pessoas que caminharam, morreram sem ver a promessa de Deus acontecer, mas caminharam firmes na fé. Então a única coisa que Deus espera daqueles que Ele escolheu é a fé, porque a fé é um modo de já possuir aquilo que ainda se espera. Então a gente nem fica feliz quando acontecer, não. A nossa felicidade já é hoje, porque eu tenho tanta fé que eu já tenho aquilo que já me foi prometido. E às vezes, como falta esta argamassa na construção da nossa vida, da nossa salvação, da nossa felicidade, a argamassa da fé. Nós hoje vivemos uma fé muito intimista, de muito sentimentalismo, e uma fé muito imediatista.
Vamos lá, acendemos uma vela, dobramos o joelho, pedimos e queria que acontecesse hoje. E se não acontece, a gente fica aborrecido. E quando faz um pedido que sai o contrário do que a gente queria, pronto, já aborrecemos e não continuamos firmes na fé, perseverantes, vigilantes. Então a fé é um modo de nos mantermos perseverantes, intrépidos, vigilantes. Não é para a gente ganhar nada, nós já ganhamos a eleição de Deus. Ele nos tirou da categoria de escravos e nos tornou filhos novamente. Por isso nós iniciamos hoje esta oração chamando a Deus de Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, a quem ousamos chamar de Pai. Ele não era nosso Pai antes porque nós estávamos muito longe dele por causa do pecado, mas agora por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, ele voltou a ser o nosso Pai. Então é isso que nos importa, é a gente viver aqui na terra como filhos. E como filhos o que ele espera de nós é isso, é a fé. E qual que é a maneira de mantermos viva e ativa a nossa fé? É o que o Evangelho de hoje vai nos dizer. É através da vigilância. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigilantes. Os empregados sabem que o patrão vão voltar, mas não sabem a hora. Então é preciso estar vigilante. Não deixar o ladrão entrar na casa, estar vigilante. Estar atento, não perder tempo com as coisas materiais, mas buscar sempre colocar a nossa fé nas coisas espirituais, nos valores que edificam a vida, no cuidado do nosso irmão, na partilha, na dedicação para com o outro, não ficando apegado a bens materiais e descuidados, né? O Pedro pergunta a Jesus se aquela parábola era para eles ou era para todos, e Jesus vai dizer que era para todos, porém, para os que estão à frente da comunidade, para os que são coordenadores, para os que são pais, para os que são mães, para aqueles que estão à frente de qualquer administração, né? Tem ainda uma missão muito importante, é a missão de estar sempre servindo e cuidando, nunca se cansar de servir, pedir a Deus a paz e a paciência para poder servir com alegria. Então, com essa reflexão, nós vamos viver o nosso 19º domingo do tempo comum, rezando pelos ministérios ordenados, os diáconos, os padres e os bispos, para que tenhamos sempre a luz do Espírito Santo e possamos cumprir a nossa vocação com presteza, sem descuidar da nossa missão, que é cuidar, orientar. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar e acima de ti para te abençoar. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e os merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus, e de Santa Rita de Cássia, nossa padroeira, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Onde está o teu tesouro? Ali está teu coração. Onde está teu coração? Ali está o teu tesouro. Por que temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens? Onde está o teu tesouro? Ali está teu coração. Onde está teu coração? Ali está o teu tesouro. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço, não há riqueza que a possa adquirir. Onde está o teu